Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Cada domingo dedicamos o podcast Estrangeiros e Peregrinos a um estudo textual do livro de Hebreus. Cada semana, 3, 4, 5 versículos só, mas procurando compreender a mensagem rica deste livro. Hoje estamos no capítulo 4, a partir do versículo 14. Se você tiver a sua Bíblia em mãos, pode acompanhar a leitura. Jesus, como nosso sumo sacerdote, entrou nos céus. Antes de ler o texto aqui e fazer algumas perguntas, vamos lembrar um pouquinho do contexto. Acabamos de encerrar a parte de um desvio sobre o perigo de abandonar o caminho do Senhor. Do capítulo 3, versículo 7, até capítulo 4, versículo 13. Ele usou o exemplo do Antigo Testamento, dos israelitas que desviaram do Senhor no deserto, para alertar os cristãos do mesmo perigo. Que uma vez que nós decidimos abandonar o pecado para servir a Cristo, recebemos livramento da escravidão no pecado, temos que continuar caminhando para frente, para alcançar a vida eterna. Agora nós voltamos ao tema principal do livro, que fala sobre Jesus e sua superioridade. Vamos ler agora o texto de Hebreus 4, do versículo 14 a 16, e depois eu pretendo voltar com algumas perguntas para compreender os pontos principais do texto. Hebreus 4, começando no versículo 14. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Agora vamos analisar esse texto com algumas perguntas. Aqui o autor destaca qual papel de Jesus. Ele diz no versículo 14 que Jesus é nosso grande sumo sacerdote. E a segunda pergunta, como sumo sacerdote, Jesus tinha acesso para entrar onde? E aqui ele diz que ele adentrou os céus. Jesus, nosso grande sumo sacerdote, entrou nos céus, na presença do Pai. Um ponto que ele vai explicar mais ao longo do livro, especialmente quando chegamos ao capítulo 9. Agora, se nós temos Jesus como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, quais são os benefícios que esse fato traz para nós? E aqui nós observamos que a vitória de Jesus sobre a morte, sua exaltação no céu para entrar na presença do Pai, são fatos fundamentais para a nossa fé. Ele fala aqui no versículo 14 de conservar firmes a nossa confissão, e no versículo 15, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Nós temos esse benefício da vitória de Jesus para abrir acesso para nós. E assim, da perspectiva humana, Jesus se qualificou para nos representar, porque ele compreende a condição humana. Ele enfrentou as mesmas tentações que nós enfrentamos. E na perspectiva divina, Jesus se qualificou para entrar como sacerdote por ser puro, por não ter pecado. Então, ele satisfaz a necessidade do nosso lado e do lado do Pai. E assim é intermediário perfeito entre os seres humanos e o próprio Deus. E agora, com esse conhecimento de Jesus como sumo sacerdote perfeito, o que devemos fazer? Devemos aproveitar a graça por meio do sumo sacerdote e nos aproximar ao Senhor para receber ajuda. Diz, versículo 16, portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Quando nós enfrentamos tentações nesse mundo, temos um sumo sacerdote para nos ajudar,
um sumo sacerdote que entende o nosso sofrimento, a nossa dificuldade com as tentações. Agora vamos pensar em algumas conclusões e observações sobre esse texto. Jesus é o sumo sacerdote. Ele entrou nos céus e nós procuramos entrar no mesmo descanso. Ele abriu a porta de acesso, ele nos ajuda no caminho porque ele nos entende. A nossa confiança não vem de mérito próprio, e sim do nosso sumo sacerdote que nunca pecou e assim pode entrar na presença do Pai a nosso favor. A pergunta 679. Qual princesa de Sidom casou com um rei de Israel e induziu este rei a adorar Baal? Alternativas: A. Cleópatra, B. Herodias, C. Jezabel ou D. Berenice. A resposta certa, alternativa C. Jezabel. Diz 1 Reis, capítulo 16, versículo 31, como se fosse pouca coisa andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, Acabe foi mais longe e tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi, serviu Baal e o adorou. Acabe, rei de Israel, casou com Jezabel. E a nova pergunta de hoje: membros da família de qual pessoa informaram Paulo de brigas entre os irmãos em Corinto? Alternativas: A. Chloe, B. Erasto, C. Lídia ou D. Apolo. Darei a resposta no final do próximo episódio. Jesus Cristo é nosso sumo sacerdote. Ele entende as lutas que nós temos na carne, mas ele nunca cedeu às tentações e assim tem a pureza perfeita para estar na presença do Pai, servindo ao nosso favor. Nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.